meio ambiente. Eu faço a minha parte. Estamos de volta com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar a sessão plenária ao vivo, direto do plenário. Sessão extraordinária realizada em 23 de outubro de 2014. Presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teoriza Vasque e Roberto Barroso. Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior, foram julgados alguns feitos, entre eles ações diretas de inconstitucionalidade e recursos extraordinários. Consulto os pares para saber se há alguma retificação a fazer na ata. Em não havendo, declaro aprovada. Ministro Toffoli. Senhor presidente, pela ordem, está em pauta recurso extraordinário para julgamento de questão Sim. de ordem que eu trago, de número 839.163. Leio petição da parte interessada. Luiz Estevão de Oliveira Neto, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência para dizer e requerer quanto se segue. Conforme observa-se no calendário de julgamentos disponibilizado no site deste Supremo Tribunal Federal, a questão de ordem no recurso extraordinário 839.163 encontra-se com data de julgamento prevista para o dia de hoje. Ocorre que o advogado subscritor, Dr. Marcelo Bessa, encontra-se impossibilitado de comparecer na sessão da data de hoje, na qual pretendia realizar requerimento de sustentação oral na tribuna, devido ao falecimento de seu genitor, que ocorreu hoje pela manhã. E, com base nessas informações, em respeito à ampla defesa do acusado, requer o adiamento do julgamento da questão de ordem no recurso extraordinário para a sessão do próximo dia 5 de novembro de 2014 e pede deferimento. Senhor presidente, mais do que justificado o requerimento, então, de adiamento, eu estou adiando, já havia, então, de imediato comunicado, mas fiz questão, como é um processo que há um acompanhamento também geral sobre ele, de trazer, então, as razões e os motivos pelos quais está sendo adiado. Ministro relator, Vossa Excelência, então, está deferindo o adiamento dos itens 4 e 5 da pauta. São duas questões de ordem, não é? Exatamente. Pois não. Pois não. Então, o plenário certamente está de acordo, é uma medida a ser deferida pelo próprio relator. Gostaria de me manifestar. Pois não. O deferimento da medida acompanhando a decisão do ICC. Pois não. Peço escusas por não ter consultado o eminente procurador, mas o procurador concorda com o deferimento, de maneira que está deferido o adiamento para o dia 5/11 deste ano. Eu informo Pois não? Se Vossa Excelência me permite, há um requerimento de igual teor do governador do Estado do Rio Grande do Sul, pedindo adiamento da ação direta de inconstitucionalidade 2072, que também está pautado para hoje, ao argumento de que o procurador-geral, que pretende proferir sustentação oral, está ausente do país e, por isso, pedindo a retirada do processo sem marcação de nova data para a reinclusão posterior. E eu também estou encaminhando o voto no sentido do deferimento, uma vez que está devidamente justificada. Consultos também de acordo. Então, está adiado até segunda ordem o item 14 da pauta, que é a de 2072, a pedido do governador. Agradeço a Vossa Excelência. Eu que agradeço. Eu informo os eminentes pares que estão presentes nesta sala de sessões os estudantes da Faculdade de São Salvador, de Salvador, Bahia, da Faculdade de Direito do Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da Faculdade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, então nós vamos retomar, são as 3, né?
Nós já havíamos iniciado o julgamento do RE 827-833 e depois do RE 66256, de relatoria do eminente ministro Barroso. O julgamento já foi iniciado, o voto de Sua Excelência já foi proferido, já houve as sustentações orais, e agora nós, então, estamos trazendo a julgamento a vista liberada pelo eminente ministro Dias Toffoli, que diz respeito ao mesmo tema. Trata-se do recurso extraordinário 381-367, que procede do Rio Grande do Sul, sendo relator originariamente o ministro Marco Aurélio, recorrente Lúcia Costello e outro, recorrido o INSS. Então, para darmos prosseguimento ao julgamento, então o ministro Dias Toffoli fará o seu voto, e aí tomaremos os votos dos demais. Parece bem assim, ministro Barroso? Os temas são conexos, são idênticos, aliás, né? O que está com vista para o ministro Teori tem repercussão geral. O que está com vista para o ministro Toffoli não tem. Está com pedido de vista? Sobre o mesmo assunto? Sobre o assunto. Eu votei, o ministro Teori pediu vista. Está liberado? Na verdade, foi Vossa Excelência... um pedido de vista informal. Está lembrado, Vossa Excelência, nós não tínhamos quórum, e aí Vossa Excelência suspendeu a sessão para aguardar a vinda do Exatamente, e agora está pautado, os três foram pautados regularmente, inclusive a volta do voto vista do ministro Dias Toffoli, que estava no exterior, portanto, em missão oficial, justificadamente, não pôde trazer na época azada o seu voto. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Que eu devolvi em 2011, só para ficar registrado. Isso. Voto vista devolvido em 2011. Vossa Excelência sabe que nós agora estamos colocando em dia... Porque muitas vezes na imprensa saía matéria, o ministro Dias Toffoli está segurando, o ministro Dias Toffoli está com vista, o ministro Dias Toffoli não pauta. Desde 2011, esse feito está liberado por parte do gabinete, do meu gabinete, para a presidência pautar. Em boa hora, Vossa Excelência, logo que assumiu, vem pautando esses processos, porque senão fica um ônus para quem pede vista, claro. Porque a sociedade ou as partes, sem saber, pensam que é o ministro que pediu vista que está segurando o processo, quando muitas vezes é o número de processos muito grande que há na pauta. Pois não. Então fica registrado, realmente o ministro Toffoli já há muito tempo havia liberado, mas agora nós estamos tentando dar um impulso especial aos recursos ordinários com repercussão geral, e esse caso se enquadra justamente nessa hipótese. O advogado tem a palavra para uma questão de ordem ou matéria de fato. Exato. Senhor presidente, pela ordem, tendo em vista o disposto no artigo 134, parágrafo 3º do regimento interno dessa excelsa Corte, foi direcionada a petição destinada ao eminente relator, justamente no processo que se encontra com vista ao eminente ministro Dias Toffoli, em que se requereu a renovação da sustentação oral com base na perspectiva de que o ministro Gilmar Mendes, à época em que houve a sustentação oral em 2010, nesse processo não compareceu à sessão, e outros 4 ministros não compunham a Corte à época. Portanto, em razão da necessidade de quórum para que esse processo seja julgado, o regimento, neste dispositivo citado, orienta que haja renovação do relatório ou, ao menos, da sustentação oral. E é o pleito que eu renovo desta tribuna. Houve uma petição destinada ao eminente relator, ministro Marco Aurélio, exatamente nessa linha. Já prometo, desde logo, ser breve na renovação da sustentação oral. Ministro relator. Encaminhado ao gabinete? Foi por petição há cerca de 2 meses atrás, aproximadamente. Quando então, o processo... já deve ter sido despachada. Não houve publicação, ao menos, da decisão no sentido do deferimento ou indeferimento. Mas estou às ordens. Talvez pela carga de processo e de petições, me sinta surpreendido, mas determinarei que o gabinete verifique a existência dessa petição. Pois não, de qualquer maneira, o artigo 134, parágrafo 2º, traz uma exceção. Se os ministros que se derem por esclarecidos, dispensar-se-á a sustentação oral. Esse é um dispositivo bastante conhecido de todos nós o aplicamos regularmente. Então, antes de colocar em discussão essa matéria, eu consulto os pares
se estão devidamente esclarecidos e aptos a votar. Quanto a quê, presidente? Pois não. Quanto a quê? Não, porque há um dispositivo que só se renovará a sustentação oral caso algum integrante da Corte diga que não está suficientemente esclarecido para proferir o voto. Então, a primeira indagação que faço... A meu ver, presidente, até pela passagem do tempo, a partir do momento em que, como relator do primeiro caso, né, procedi ao relato e votei na matéria, a matéria está mais do que madura. Pois é. Então, dominada pelos integrantes do tribunal. Pois é. Então, o artigo 134, parágrafo 2º, traz essa exceção que, se for superada, ou se for, enfim, essa exceção à renovação da sustentação oral for dada por satisfeita, não se aplicará o parágrafo 3º invocado pelo advogado. A minha leitura desse dispositivo é que exatamente quem é legitimado a provocar esse tipo de questão de ordem é exatamente o ministro que entender que não está apto e não a advocacia. Pois não. Então, eu vejo que todos estão aptos a votar. Eu normalmente gosto de ouvir os advogados, mas essa é a mesmíssima matéria que há 2 semanas atrás foi objeto de ampla sustentação por amite curiae, pelos advogados privados e pelos advogados do poder público, de modo que, por exceção, eu também vou encaminhar no sentido contrário à sustentação oral, porque acho que, nesse caso, é desnecessária. Pois não. Todos seguem o mesmo entendimento? De qualquer forma, presidente, apenas como alguém que tem uma responsabilidade maior, como todos têm, considerada a rigidez do regimento interno. O que se tem quanto a integrantes ausentes é que, ou bem ele se declara habilitado a votar, ou se declara que não está habilitado. Não há renovação da sustentação apenas para 1 ou 2 integrantes do tribunal. De qualquer maneira, eu vejo que todos se declararam habilitados, de maneira que não caberá a sustentação oral. Agradeço a Vossa Excelência e, então, devolvo a palavra ao eminente prolator do voto vista. Senhor presidente, trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo TRF4, que rejeitou a pretensão dos recorrentes no sentido de que fossem recalculados seus proventos de aposentadoria com base nos 36 últimos salários de contribuição, com o consequente reconhecimento da inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 18 da Lei 8.213/91. Para tanto, alegam que, mesmo depois de aposentados, permaneceram em atividade e, por isso, continuaram a contribuir para a Previdência Social, donde deflui, segundo pensam, o direito em ver assim recalculados seus proventos de inatividade. O eminente relator do feito, o ministro Marco Aurélio, embora rejeitando a pretendida arguição de inconstitucionalidade, deu provimento ao recurso para, emprestando a aludida norma alcance, a seu ver, consentâneo com a Constituição Federal, permitir novo cálculo dos benefícios previdenciários devidos aos recorrentes da forma como por eles postuladas. Embora Sua Excelência, o eminente relator, não use a palavra interpretação conforme seu voto, ele diz uma interpretação consentânea à Constituição, neste sentido dos benefícios poderem ser submetidos a um novo cálculo. Penso, entretanto, que mais adequada se mostra a solução já alvitrada pela instância de origem, razão pela qual peço o vênio ao eminente relator para dele divergir. Este voto que eu trago, neste caso, senhor presidente, é o voto já preparado desde 2011 na vista, ou seja, é um voto que ainda não abordarei o voto do ministro Barroso no outro processo. Penso, entretanto, que mais adequada se mostra a solução da instância de origem, razão pela qual peço vênia ao eminente relator para dele divergir. Concordo com Sua Excelência quando afirma não vislumbrar inconstitucionalidade na norma do artigo 18, parágrafo 2º da 8.213. Porém,
não entendo seja possível a pretendida interpretação conforme por ele aplicada a essa norma legal, para permitir que o recálculo dos proventos de quem já se encontrando aposentado volta a trabalhar, e assim pretende utilizar os últimos 36 salários de contribuição para a fixação de seus proventos de inatividade. Não é demais ressaltar que as contribuições previdenciárias são dotadas de natureza tributária, algo que esta Corte Suprema tem reiterado e pacificamente decidido, destacando-se nesse sentido o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, número 3.105, redator para o acordo o ministro César Peluso, de cuja ementa destaco o seguinte excerto: contribuição social, exigência patrimonial de natureza tributária, inexistência de norma de imunidade tributária absoluta, regra não retroativa, instrumento de atuação do Estado na área da previdência social, obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Fecho a citação. Da fundamentação do voto do ministro Peluso, dada a pertinência para o debate, eu destaco, cito Peluso: antes, porém, de enfrentar tais argumentos, creio oportuno proceder a breve histórico da evolução entre nós das formas normativas de custeio do regime previdenciário e da sua interpretação por esta Corte. Os termos originais da Constituição de 1988 desenhavam um sistema previdencial de teor solidário e distributivo, no qual a comprovação de tempo de serviço sem limite de idade era uma das condições do direito ao benefício, sem nenhuma referência à questão de proporcionalidade ou de equilíbrio atuarial. Entre o volume de recursos e o valor das contribuições desembolsadas pelo servidor na ativa e o dos proventos da aposentadoria. Seu cunho solidário e distributivo vinha, sobretudo, de os trabalhadores em atividade subsidiarem, em certa medida, os benefícios dos inativos. O sistema padeceu substancial alteração com a emenda constitucional número 20, que lhe introduziu feitio contributivo, baseado já não no tempo de serviço, mas no tempo de contribuição, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. E aqui está Peluso citando o artigo 40, infine, da Constituição, com a redação da emenda 20. E diz ele: e a emenda constitucional 41/2003 instaurou o regime previdencial nitidamente solidário e contributivo, mediante a previsão explícita de tributação dos inativos, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Sem avançar compromisso quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade das modificações impostas, sublinho, diz Peluso, mais uma vez que com o advento da emenda 41, o regime previdencial deixou de ser eminentemente contributivo para se tornar contributivo e solidário, como se infere límpido a redação que emprestou o artigo 40 caput da Constituição da República. Ditaram essa transmutação do regime previdencial, entre outros fatores políticos legislativos, o aumento da expectativa de vida do brasileiro e, consequentemente, do período de percepção do benefício, bem como a preocupação permanente com o dito equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, tudo isso aliado à queda da taxa de natalidade e à diminuição do acesso aos quadros funcionais públicos. Essa equação de crescente pressão financeira sobre uma estrutura predominantemente solidária e distributiva conduziria à inexorável desproporção entre servidores em atividade e aposentados, tendendo ao colapso de todo o regime. Fecho a leitura do voto do ministro Peluso e digo: tais lições, conquanto que lançadas em discussão que cuidava da contribuição previdenciária de servidores inativos e não do regime geral, bem se prestam à solução da controvérsia aqui instaurada, e em que pretendem trabalhadores que passaram para a inatividade, mas continuaram a trabalhar,
rever a forma do cálculo de sua aposentadoria com base nos últimos 36 salários de contribuição, ainda que essas prestações tenham sido recolhidas depois de já formalmente aposentados. Se nosso regime previdenciário possui já há algum tempo feição nitidamente solidária e contributiva, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade na aludida norma do artigo 18, parágrafo 2º da 8213, que veda aos aposentados que permaneçam em atividade ou a essa retornem o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto, e explicitamente colocado na lei, o salário família e reabilitação profissional. A propósito, ainda da análise da natureza jurídica da contribuição previdenciária de trabalhador aposentado que retorna à atividade, cito o seguinte precedente da lavra de Sepúlveda Pertence no RE 437.640. Disse Pertence: contribuição previdenciária, aposentado que retorna à atividade. Constituição Federal, artigo 201, parágrafo 4º, Lei 8.212/91, artigo 12, aplicação à espécie mutatis mutandis da decisão plenária na ADIM 3.105, redator para acórdão Peluso. A contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade está amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social, Constituição Federal, artigo 195. O artigo 201, parágrafo 4º da Constituição remete à lei os casos em que a contribuição repercute nos benefícios. Pois bem, o acórdão recorrido, digo eu, encontra-se harmonioso com tais entendimentos, conforme se depreende da análise do seguinte trecho da sua fundamentação. E agora passo a citar o acórdão atacado no caso específico de relatoria do ministro Marco Aurélio. Vê-se, portanto, que o aposentado pelo regime geral da Previdência que retorna ao trabalho não terá, a despeito da sua condição de segurado obrigatório, direito a prestação alguma, exceto ao salário família e à reabilitação. O fato de não haver contraprestação a essas contribuições vertidas ao sistema previdenciário não significa ofensa à Constituição. A Constituição Federal, ao contrário, em seu artigo 195, dispõe que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além das contribuições sociais dos empregadores, dos trabalhadores e daqueles incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. A solidariedade que está na base desse sistema de proteção social e que inspira o regime de repartição simples vigente em nosso ordenamento, afasta desde logo qualquer vício de inconstitucionalidade que pudesse ser invocado contra as normas que dispõem a respeito da exigência de contribuição dos segurados aposentados que retornam ao mercado de trabalho. Nesse sentido, a lição de Wagner Balera, em A Seguridade Social, na Constituição de 1988. E aí o acórdão faz a citação desse autor especializado em direito previdenciário. Diz Balera: contrariando a técnica e o objetivo do contrato de seguro, no qual buscou no passado a inspiração à Seguridade Social, não pode se ater a uma correspondência estrita entre a obrigação de contribuir e o direito às prestações. A contribuição é social, por representar a parcela que se fornecida pela pessoa física ou jurídica a um fundo que se destina a impedir que todos os cidadãos padeçam necessidades. Aliás, funcionando como verdadeiro mecanismo de distribuição de riquezas nacionais, a Seguridade Social pode vir a ser mais utilizada precisamente por aqueles que, para ela, nunca contribuíram, e vice-versa, pode quase não servir aos que maiores contribuições verteram para o sistema. Basta que se imagine, verba e grácia, uma grande empresa instituindo um modelar serviço médico para seu pessoal e que, sem embargo, esteja obrigada a contribuir com elevadas quantias mensais. Em suma, continua Balera, é o princípio da solidariedade que fundamenta o sistema da Seguridade Social instituído pela Constituição Federal de 1988. E é ele que justifica a cobrança de contribuição daquele segurado que, já aposentado, passa, quando retorna ao mercado na condição de trabalhador, a recolher aos cofres da Previdência.
E com essa subcitação do acordo, eu fecho a situação do acordo do TRF. E digo, creio, senhor presidente, nobres colegas, calcado em tais premissas, que tampouco se pode falar em interpretação dessa aludida norma em conformidade com o texto constitucional, pois o que esse reserva ao sistema previdenciário entre nós instituído e ora em vigor é um regime antissolidário do que dotado de qualquer outra natureza, e assim razoável se mostra a vedação que tal norma legal impõe ao recolhimento da pretensão deduzida pelos recorrentes. Como se não bastasse, pode-se asseverar à guisa de arremate que a Constituição Federal dispõe de forma clara e específica que ficam remetidas à legislação ordinária as hipóteses em que as contribuições vertidas ao sistema previdenciário repercutem de forma direta na concessão dos benefícios. Nesse sentido, e apenas para ilustrar, transcrevo lição de João Ernesto Aragonês Viana, que já exerceu a nobre função de Procurador-Geral Federal. Diz Aragonês: aqui a igualdade tem cores próprias em face do princípio da solidariedade contributiva e da consequente redistribuição de renda. Note-se que, em todo sistema onde há redistribuição de renda, o princípio da igualdade não pode ser absoluto, pois necessariamente um quanto da contribuição dos mais afortunados será redistribuído para os mais necessitados. Por esta razão, na Seguridade Social jamais haverá equivalência absoluta entre o que se contribui e a proteção oferecida pelo sistema. Esse raciocínio é corroborado pelo artigo 201, parágrafo 11 da Constituição Federal, segundo o qual os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. Ou seja, essa repercussão não é absoluta, na medida em que a Constituição expressamente autoriza sua regulamentação pela lei. Cito a fonte. Por tais razões, senhor presidente, é que não vislumbrando a apontada inconstitucionalidade dessa norma legal, tampouco entendo ser o caso de conferir-lhe interpretação conforme ao texto constitucional em vigor, da forma como proposta pelo eminente ministro relator. Eu também agrego os argumentos, senhor presidente, e se Vossa Excelência me permitir, eu já passaria a votar nos RS da relatoria do ministro Barroso, que aí eu já agrego que fiz já para agregar aquele voto que já estava adrede preparado alguns outros elementos. Então, neste RE que Vossa Excelência pediu vista, Vossa Excelência está negando provimento. Nego provimento. Nega provimento. Nego provimento. Pois não. A da relatoria do ministro Marco Aurélio é do beneficiário. Há apenas, presidente, já que prolatei o voto em 2010, sim, há apenas uma distinção quanto à ótica que veiculei e a ótica do ministro Luiz Roberto Barroso. Quando votei, tive presente, acima de tudo, o que muito se proclama quanto à Previdência Social, que ela está baseada em cálculos atuariais e que, portanto, há de se ter fonte de custeio para chegar-se a benefício. No voto que proferi, estou tentando fazer um resumo desse voto para não ter que lê-lo novamente nesta sentada, disse que a jurisprudência do tribunal é pacífica, no sentido de que a volta ao mercado de trabalho, depois da aposentadoria, que no caso a aposentadoria não fulmina o contrato de trabalho. Nós dissemos que é possível o cidadão aposentar-se e continuar, inclusive, no mesmo emprego. De início, a aposentadoria, por isso eu não concebo essa ideia de desaposentação. Não se trata bem de desaposentação, nem de se buscar uma nova aposentadoria. De início, a aposentadoria consubstancia um ato jurídico perfeito e acabado, que protege que direito? Daí não se poder cogitar, a meu ver, de devolução do que percebido a título de proventos,
que protege o direito do filiado da Previdência Social, o direito consagrado por esse ato jurídico perfeito é o direito à aposentadoria. Pois bem, nós sabemos que a incidência da Previdência sobre os proventos, né? Sabemos também que, retornando ao mercado de trabalho, por força da lei envolvida na espécie, aquele que se encontrava aposentado volta a contribuir como se fosse um contribuinte normal. Só que a lei, que assim previu, apenas estabeleceu 2 direitos que ele passaria a ter jus, e 2 direitos que, até mesmo considerada a ordem natural das coisas, né, não se farão em termos de ônus para a Previdência presentes. Salário família, imagina-se que não esteja o aposentado a constituir família, né, para ter direito ao salário família, né, e o salário reabilitação. Também não podemos presumir o excepcional, tendo como regra o sinistro na prestação dos serviços e o direito a esse salário. Pois bem, a ordem também natural das coisas. Se, ao invés de ter se aposentado, tivesse ele ainda que, com tempo para a jubilação, permanecido no serviço e viesse a requerer, posteriormente, a aposentadoria, como seriam feitos os cálculos? Seriam feitos cálculos considerados os últimos salários de contribuição. Indaga-se, tendo a situação constituída, devidamente constituída pela aposentadoria, voltando ao trabalho e passando a contribuir como um contribuinte normal, não tem ele observado o período de carência e alcançado um patamar remuneratório maior do que aquele que tivera antes, chegando, portanto, a um salário de contribuição superior. Não tem ele direito ao recálculo, simples recálculo, e não desaposentação, muito menos uma segunda aposentadoria, mesmo porque não poderia ele utilizar o tempo anterior que foi gasto com a aposentadoria pretérita. Não tem ele direito ao recálculo, observado o período de carência, ao recálculo daqueles proventos. A meu ver, tem, sob pena de chegar-se aí à conclusão de que há uma vantagem indevida para a própria Previdência. Por isso é que dei interpretação conforme as normas de regência para assentar o direito ao recálculo dos proventos, e recálculo que estará jungido, de qualquer forma, a ter o aposentado na volta ao mercado de trabalho ascendido a um patamar superior àquele que gerara a aposentadoria em termos de remuneração, e também está observado nesse novo período o prazo de carência. Pois não. Eu vejo, então, que nós temos 3 posições em plenário. Temos a posição do eminente ministro Barroso, que aceita a desaposentação e uma nova aposentadoria, considerado o tempo já feito de contribuição pelo aposentado e aplicando-se aí um fator previdenciário que Sua Excelência explicitou. Eu vou me reservar, presidente. Vou esperar o voto do ministro Toffoli, que ele não concluiu. Pois não, e o do ministro Teori. Sim. E aí depois eu brevemente resumirei, porque aí vão ficar postas na mesa todas as Pois não, que eu estou vendo é que agora nós temos 3 posições distintas, uma de Vossa Excelência, outra do ministro Toffoli, que rejeita totalmente a possibilidade da desaposentação, e agora uma terceira do ministro Marco Aurélio, que entende que não há desaposentação, há simplesmente um recálculo considerado... Se Vossa Excelência me permitir, mais uma vez, atenta à ordem natural da coisa, não seria a terceira corrente, seria a primeira. A terceira corrente é que eu trago. Bem, de qualquer maneira, temos 3 visões distintas com relação ao mesmo problema. Então, colho agora os votos na sequência.
o ministro... Eu gostaria, senhor presidente, Pois não? de então agregar outros elementos, Sim. agora já abordando os RE 661.256 Sim. de Santa Catarina e o RE 827.833. Aqui o recorrente é o Instituto e também recorre à União, né? Então, eu gostaria... O voto também é singelo e não tomarei muito tempo, senhor presidente. Eu digo que, como salientei, meu voto no RE 381.367 não vislumbro inconstitucionalidade da norma, do 18, parágrafo 2º, e me parece clara também que não é o caso de se dar nenhum tipo de modulação ou interpretação. E agrego, senhor presidente, que a União e o INSS vêm dando ao dispositivo, bem como, e aí eu passo a agregar alguns outros elementos que não havia colocado no voto anterior, vem agregando a interpretação adequada do dispositivo do 18, parágrafo 2º da lei, com o 181B do decreto número 3.048 de 99, acrescentado pelo decreto número 3.265 de 99, que impedem a desaposentação. O texto do decreto 3.048, 6 de maio de 99, com o qual se aprovou o regulamento da Previdência Social e se impediu a renúncia às aposentadorias obtidas, tem a seguinte redação. Artigo 181B. As aposentadorias por idade, tempo de contribuição especial concedidas pela Previdência Social na forma deste regulamento são irreversíveis e irrenunciáveis. Não há que se olvidar, digo eu, que o artigo 96, inciso 2, da Lei 8.213, 91, proíbe expressamente que o tempo de serviço já aproveitado para a concessão da aposentadoria seja novamente computado. Esta Corte, em momento nenhum, declarou a inconstitucionalidade desses dispositivos, como se extrai dos seguintes precedentes, nos quais, antes do reconhecimento da repercussão geral dessa matéria, vinha-se considerando como tese de natureza infraconstitucional e de eventual ofensa reflexa a questão da possibilidade de renúncia da aposentadoria para a obtenção de outros benefícios. E aí eu cito, RE 442.480, Rio de Janeiro, ministra Carmen. Agravo de instrumento, 545.274, ministro Marco Aurélio. Sua Excelência, no voto proferido, inclusive, disse que aplicava isso como infra, está no voto proferido, Sua Excelência, no caso. Não passa pela minha cabeça, não bastasse o tempo de vida do cidadão, a sobreposição, a dupla aposentadoria. Mas cito também, senhor presidente, o AI 220.803, relator ministro, pertence, o AI 643.455 ainda pertence, o RE 576.466 Peluso, RE 656.268 Carmen, RE 643.963 Carmen e 851.605 também da ministra Carmen. Esse até mais recente, primeira turma, julgado em 25 de outubro de 2011. Pois bem, devo concordar, digo eu, com o ministro relator, no sentido de que a Constituição Federal não veda expressamente a desaposentação, aqui já fazendo referência ao voto do ministro Barroso. Entretanto, nossa Carta também não prevê especificamente o direito que se pretende ver reconhecido. A Constituição Federal dispõe de forma clara e específica que concernem à legislação ordinária as hipóteses em que as contribuições vertidas ao sistema previdenciário repercutem de forma direta na concessão dos benefícios, nos termos dos artigos 194 e 195. Como se sabe, a desaposentação permitiria que os salários de contribuição posteriores à aposentação fossem incluídos no cálculo de um novo benefício concedido pelo RGPS ou não, com o resultado prático de majorar o valor percebido pelo aposentado. Caso o segurado pretende desaposentar-se no regime geral de previdência social, para requerer emissão de certidão de tempo de contribuição e se aposentar perante outro regime previdenciário, o objetivo será o mesmo, qual seja, o de somar aos salários de contribuição anteriores à aposentação os posteriores a essa, ainda que obtidos sob a égide de outro regime. Essas premissas, para mim, são importantes na reflexão que faço. A desaposentação não possui previsão legal. A desaposentação não possui previsão legal.
pode não estar vedada na Constituição, mas não possui previsão legal. Assim sendo, esse instituto não pode ter natureza jurídica de ato administrativo. O ato administrativo pressupõe a previsão legal, mesmo porque a lei não o prevê especificamente. Aliás, como é de todo sabido, a prática de qualquer ato administrativo pressupõe o atendimento ao princípio da legalidade administrativa. Não bastasse isso, se a aposentadoria foi declarada e se fez por meio de ato administrativo lícito, não há que se falar em desconstituição do ato por meio da desaposentação, mesmo porque, se lícita foi a concessão do direito previdenciário, sua retirada do mundo jurídico não poderia ser admitida com efeitos ex tunc. Aliás, aqueles que defendem a desconstituição do direito de receber as parcelas pecuniárias, que é a tese que está sendo consagrada no respeitável voto do eminente ministro relator, também concluem pela obrigatoriedade de se buscar a restituição das parcelas já percebidas pelo aposentado, com fundamento na tese da vedação do enriquecimento ilícito. Aí me parece haver, com devido respeito, alguma contradição. Se o aposentado exerceu legitimamente o seu direito e se há legalidade nesse suposto direito à desaposentação, não parece para mim fazer sentido obrigar-se o aposentado a efetuar qualquer restituição, pois enriquecimento ilícito não há que se falar. O fator previdenciário instituído pela Lei 9.876, de 26 de novembro de 99, o qual é calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, estimulando-o a contribuir por mais tempo e a se aposentar mais tarde, também deve ser levado em consideração. Esse fator, num primeiro momento, pode até ser visto como um ônus para o trabalhador. Entretanto, conforme vem sendo ressaltado pela teoria jurídica e por entidades especializadas no tema, o fator previdenciário permite que o contribuinte goze do benefício antes da idade mínima, podendo escolher ainda uma data para a aposentadoria, em especial quando entender que dali para frente não conseguirá manter sua média contributiva. E aí cito fonte: Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Instituto Cultural de Seguridade Social, Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. A ideia de que o fator impõe um ônus escorchante é falsa. E aí cito também a fonte, revista Fundos de Pensão, São Paulo, ano 29, número 362, página 57 e 59, março de 2010. Pois bem, digo eu, não se mostra correto afirmar que a correlação entre as remunerações auferidas durante o período laboral e o benefício concedido implicaria a inserção do regime de capitalização do sistema previdenciário brasileiro. É sabido que alguns defendem essa tese, mas conforme estudos técnicos já realizados na análise da fórmula do fator previdenciário, conforme descrita na referida Lei 9876/99, o fator previdenciário, na forma como foi instituído, representa instrumento típico do sistema de repartição, na medida em que atua na relação contribuintes-aposentados por meio de incentivos explícitos e considerando a redistribuição de renda implícitos. Conforme salientado em obra específica sobre o tema, informe da Previdência Social, que cito a fonte e que leio, o fator previdenciário é um incentivo à permanência no mercado de trabalho, um prêmio àquele que contribuiu mais e por mais tempo para o sistema, e fruirá dele por um lapso menor, uma homenagem a um estímulo à solidariedade e até uma certa retribuição por ela. Entretanto, caso se admita a desaposentação, todos os parâmetros da fórmula do fator previdenciário, idade, expectativa de sobrevida e tempo de contribuição ao se aposentar, serão recalculados de acordo com o novo benefício. E, dessa maneira, o novo benefício geralmente terá valor maior que o anterior, não somente em razão do acréscimo de contribuição e do transcorrer do tempo, mas também pela incidência de uma fórmula cujo objetivo é justamente evitar o pagamento de benefícios precoces. É dizer, admitir a desaposentação implica subverter a lógica do fator previdenciário, pois permite o incremento do benefício daquele que se aposentou mais cedo, gerando ônus para o fundo sustentado por todos e posteriormente foi favorecido pela própria passagem do tempo em que esteve em gozo do benefício. Elisa Silva, Maria Correia, Inconstitucionalidade da Desaposentação, publicado
também no informe de previdência social já citado. Pois bem, digo eu, além do mais, a desaposentação torna por demais imprevisíveis e flexíveis os parâmetros que costumam ser utilizados a título de expectativa de sobrevida, mesmo porque passará esse elemento a ser manipulado pelo beneficiário da maneira que mais o beneficie. O objetivo estabelecido na referida lei de estimular a aposentadoria tardia também acabará por cair por terra, a violar a finalidade das normas, pois a desaposentação vai ampliar o problema das aposentadorias precoces. Há que se afastar o argumento de que a desaposentação asseguraria ao segurado o exercício do direito à fruição do benefício mais vantajoso. Em verdade, o regime jurídico já assegura, no momento da aposentadoria, que, tendo o segurado adquirido direito a mais de uma prestação, usufrua a mais vantajosa nos termos dos artigos 5646 e 627 da Instrução Normativa INSS número 45/2010. Ou seja, se o beneficiário adquire o direito a mais de uma prestação inacumuláveis, como é o caso do trabalhador, que em tese tem direito à aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, pode ele efetuar a escolha mais vantajosa. Isso não altera, no entanto, aquilo que já se entende no sentido de que a lei impede a desaposentação, seja porque não admitida a renúncia à aposentadoria, seja porque a regra específica do 18, parágrafo 2º da 8.213 faz prevalecer o direito adquirido e o ato jurídico perfeito em momento específico da vida do trabalhador. Nem se diga que se estaria violando o sistema atuarial. Isso porque, ao contrário do que é sustentado nos autos, as estimativas de receita devem ser calculadas levando-se em consideração os dados estatísticos e os elementos atuariais, considerando-se a população economicamente ativa como um todo. O equilíbrio exigido pela lei não é entre a contribuição do segurado e o financiamento do benefício a ser por ele percebido. O equilíbrio atuarial também nada tem com o princípio da comutatividade, que está previsto no parágrafo 9º do artigo 94 da 8.213. Esse princípio prevê tão somente a possibilidade de contagem recíproca de tempo de contribuição sob a administração pública ou privada. Nesse caso, os dois sistemas devem se compensar financeiramente. A Constituição de 88 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. Houve, no entanto, com o advento da Emenda Constitucional 20/98, alteração desse sistema. E aqui eu volto a fazer alusões àquela decisão da ação direta 3.105. Então, eu não aborreço os eminentes colegas com essas citações, mas trago doutrina, teoria jurídica de Elisa Maria Correia Silva, Inconstitucionalidade da Desaposentação, que passo a fazer leitura. As contribuições previdenciárias têm como finalidade o socorro aos atingidos pelos riscos sociais, previamente selecionados pelo legislador, princípios da seletividade e da distributividade, e não dos riscos selecionados pelo contribuinte, como ocorre, por exemplo, quando se permite a desaposentação dos que se aposentaram proporcionalmente e continuaram a contribuir, deferindo-lhes a aposentadoria integral. Ademais, comprovou-se que a contribuição previdenciária é compulsória e independe da contrapartida do regime previdenciário a cada contribuinte. No caso do aposentado que já obteve a prestação do regime e cuja sobrevivência não será prejudicada pelos riscos sociais, pois se encontra amparado pelo benefício previdenciário, nenhuma razão existe para fundamentar a eventual prestação do regime previdenciário. Os defensores, continua a autora, da desaposentação rebatem a alegação de prejuízo à isonomia quando se compara os que se aposentaram proporcionalmente e requerem a desaposentação para auferir a aposentadoria integral e aqueles que esperaram em atividade para adquirir este último direito. Para tanto, argumentam que no sistema de repartição, com benefício definido, a prestação e as contribuições não necessariamente se relacionam, sendo que ninguém é obrigado a se aposentar e fruir o benefício, assim como a possibilidade de desaposentação existe para todos, cabendo a cada um utilizar-se dela ou não. Acrescentam os que defendem que os que requerem desaposentação não podem ser prejudicados, porque outros que, em tese, teriam direito a ela, não o fizeram, afinal, o direito não socorre os que dormem. Em primeiro lugar, diz a autora, cumpre destacar que a possibilidade de desaposentação não existe, mas vem sendo indevidamente criada pelo Judiciário, com o apoio da maior parte da doutrina.
Entretanto, ainda que fosse possível esta criação através da atividade jurisdicional, sem prejuízo da legitimidade, o fato de todos poderem requerê-la não afasta a infração à isonomia. O tratamento anti-isonômico não resulta da possibilidade ampla de requerimento decorrente do acesso ao judiciário, mas justamente do fato de o direito à desaposentação não ser criado no âmbito do juízo de justificação corporificado no processo legislativo, com possibilidade de participação de todos os destinatários da norma no discurso, mas no restrito âmbito do juízo de aplicação, onde, além de resultar de ato antidemocrático, pode favorecer um segurado que obtenha sentença favorável, em detrimento de outro que obtenha um provimento desfavorável. Continua a autora que cito. Dessa maneira, não há segurança jurídica, porque não há garantia da expectativa de comportamento. O segurado não poderia escolher se seria melhor se aposentar proporcionalmente e ter reconhecido o direito à desaposentação ou permanecer em atividade e aguardar a aquisição do direito à aposentadoria integral, porque não havia certeza quanto ao direito à desaposentação. Assim, diz ela, aquele que escolhe não se aposentar proporcionalmente não está sendo displicente e, portanto, não se aplica o adágio segundo o qual o direito não socorre aos que dormem, mas, ao contrário, previdente. A permitir a desaposentação, premiam-se aqueles que não planejaram o futuro, que não esperaram em atividade, sabendo que o Estatuto Jurídico Previdenciário lhes conferiria, caso o fizessem, benefício de valor maior. Premiam-se aqueles que adquiriram direito durante o período em que já fruíam da proteção previdenciária. Isto é, que manipularam o risco social, e punem-se os previdentes, os que planejaram o futuro, os que deixaram de fruir o benefício com o intuito de recebê-lo em valor superior, os que confiaram na norma e nas expectativas de comportamentos. Por outro lado, como visto, o próprio caráter secundário da Previdência Social repele a desaposentação. Com a aposentação, o regime de previdência cumpre sua finalidade máxima, pois garante a renda do segurado vitaliciamente. Se o objetivo da Previdência é suprir a subsistência dos segurados independentes, esta resta garantida independentemente do que venha a ocorrer com o segurado. Por isso, conclui a autora, a aquisição de direitos previdenciários durante o gozo de benefício vitalício é exceção e só pode ser instituída por lei, como acontece com o 18, parágrafo 2º, da 8.213. Pois bem, passo então agora, após essa citação um pouco mais longa, à conclusão do voto. Divergente, pedindo vênia ao eminente relator. Ainda que existisse dúvida quanto à vinculação e ao real sentido do enunciado normativo previsto no 18, parágrafo 2º da Lei 8213, o qual impede se reconheça a possibilidade da desaposentação, na espécie cabe a aplicação da máxima jurídica indúbio pro legislatore, que para alguns doutrinadores, como Garcia Amado, é em verdade uma regra de preferência quando a zona de penumbra, quanto à constitucionalidade ou não de uma decisão discricionária adotada pelos legisladores. Aqui, embora na qualidade de juiz, eu uso daquilo que os advogados, por dever de ofício, têm que fazer, o princípio da eventualidade. Ainda que se imagine ou se pense uma penumbra, deve-se, na dúvida, presumir a constitucionalidade em pró-legislador. Da mesma forma, quando se vislumbra pela abertura constitucional uma pluralidade de concretizações possíveis, há que se respeitar, penso eu, o pensamento possibilista, muito defendido por Peter Heberle, apoiado no escólio de Niklas Luhmann, na defesa da própria democracia, desde que, como bem anotou aquele filósofo e jurista, as alternativas surjam dos marcos constitucionais. Havendo no futuro efetivas e reais razões fáticas e políticas para a revogação dessas normas, ou mesmo para a instituição e a regulamentação do Instituto da Desaposentação, como foi também salientado na parte final do respeitável voto do eminente relator, o espaço democrático para esses debates há de ser o Congresso Nacional, onde deverão ser discutidos os impactos econômicos, impactos sociais, mencionados pelas partes interessadas não só nas peças processuais, como nas sustentações e em memoriais. E por todo o exposto, pedindo vênia, eu voto no sentido de dar provimento aos recursos extraordinários sob relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, senhor presidente. Pois não. Então, Vossa Excelência dá provimento. E agora eu colho os votos na sequência.
Presidente, O ministro, pois não, Vossa Excelência embora o quer... natural fosse eu votar, Sim. eu gostaria de ouvir, primeiramente, o voto do ministro Teori Zavascki, porque eu já votei, e acho que a posição dele enriquecerá o debate e me permitirá me manifestar já tendo consideração pelo que ele tenha dito. Pois Se não, tiver bem eu para Vossa agora Excelência. colherei mesmo o voto do ministro Teori Zavascki, porque Vossa Excelência dava provimento parcial num voto Sim, mas é porque substancioso. no da relatoria do ministro Marco Aurélio seria a minha vez de votar agora. Ah, bom, então... Mas eu preferia ouvir o ministro Teori, porque ele já ouviu a minha posição, agora eu gostaria de ouvir a dele, e a partir daí teremos todas as posições praticamente na mesa. Pois não. E, posteriormente, eu também votarei no processo do qual Vossa Excelência é relator. Exatamente. Isso. Então, aqui só verificando, o ministro Teori Zavascki dá provimento aos votos... O ministro Teori Zavascki ainda não votou. Da União e do INSS. Ministro Toffoli. Ministro Toffoli. Deixa eu anotar aqui. Pois não. Agora eu colho o voto do eminente ministro Teori Zavascki. Vossa Excelência já pode votar globalmente nos 3 RS. Senhor presidente, há uma premissa conceitual essencial para a compreensão dos direitos subjetivos relacionados ao regime geral de previdência social. A de que esse regime, tal como definido na Constituição Federal, no artigo 201, e na legislação ordinária, Lei 2.212, Lei 2.213, tem natureza estatutária ou institucional, e não contratual. Contratual é o regime da Previdência Complementar, de que trata o artigo 202, o que resulta claro e expresso no próprio caput e no parágrafo 2º desse dispositivo constitucional. Já o regime geral é inteiramente regrado por lei, sem qualquer espaço para intervenção da vontade individual. A natureza estatutária desse regime geral tem consequências importantes em relação à formação, à aquisição, à modificação e aos exercícios dos correspondentes direitos subjetivos. Realmente, esses fenômenos não ocorrem de maneira uniforme no mundo jurídico, porque dependem da situação em que se inserem. Para ilustrar o pensamento da doutrina nesse domínio da ciência do direito, eis a síntese esclarecedora e didática de Celso Antônio Bandeira de Mello. Abro aspas. Como diz Lobader, denomina a situação jurídica o conjunto de direitos e obrigações de que uma pessoa pode ser titular. As situações jurídicas, basicamente, comportam 2 tipos. A. Situações gerais impessoais, às vezes denominadas estatutárias ou objetivas, cujo conteúdo, segundo citado mestre, é necessariamente o mesmo para todos os indivíduos que deles são titulares, pois tal conteúdo é determinado por disposição geral. São também chamadas situações legais ou regulamentares. B. Situações individuais ou subjetivas, cujo conteúdo é individualmente determinado e pode variar de um para outro titular. É o caso da situação de um credor, de um devedor, de um locatário, em que o conteúdo da situação é específico para cada qual, modela-se pelo ato individual e não pela via geral, como no caso anterior. O ato individual, o ato subjetivo, ao mesmo tempo que cria a situação jurídica, investe nela o indivíduo. A utilidade principal da distinção a que se acaba de aludir concerne precisamente, acentua Lobader, ao problema da modificabilidade das situações jurídicas. Enquanto nas situações gerais as alterações se aplicam de plano, alcançando os que nela estão investidos, as situações individuais e subjetivas permanecem inatingíveis, intactas. E conclui, vê-se que a distinção fornece o critério técnico para a solução de problema da aplicação da não retroatividade das leis. Entre nós, o professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello também faz ampla e completa exposição do tema. A respeito, averbou, as situações estatutárias se estendem a número indeterminado de sujeitos e são mutáveis, segundo a alteração das regras jurídicas que a regulam. Já as situações individuais se referem apenas a especificados sujeitos, de modo determinado, e são inalteráveis por terceiro ou por uma das partes, sem a concordância da outra, obedientes às regras que permitem a sua criação. Em suma,
O plexo de direitos e deveres dos indivíduos tanto pode consistir em situações gerais, ditas também estatutárias, legais, complementares ou objetivas, como em situações individuais, subjetivas e pessoais. As situações gerais são produzidas por atos correspondentes, ou seja, atos que têm materialmente o alcance de criar disposições gerais e abstratas. Tais atos denominam-se atos-regra. A lei, o regulamento, estatutos, regimentos, convenções coletivas de trabalho são atos-regra. As situações subjetivas são produzidas por atos correlatos, é dizer, cujo alcance material restringe-se ao produtor ou aos produtores deles. Tais atos são chamados de atos subjetivos. Seu modelo característico é o contrato. Cifram-se a regular relações específicas do ou dos intervenientes no ato. Por meio deles, os sujeitos delineiam uma específica relação jurídica, desenhando-lhes a figura com o empenho de suas vontades. E diz mais adiante Celso Antônio, a aplicação das situações gerais aos indivíduos depende da ocorrência de algum fato ou de algum ato distinto daquele que as gerou. Pelo contrário, nas situações subjetivas, o ato criador delas, ipso facto, investe o sujeito ou os sujeitos nas situações que produziu. Assim, para que alguém se veja incluído em uma situação geral, cumpre que ocorra algum evento previsto como deflagrador do plexo de regras jurídicas que o compõem. Esse evento é que incorporará o sujeito à situação geral. Tal evento pode ser um ato ou um fato. Os atos que investem alguém em uma situação jurídica geral denominam-se ato-condição. Consiste em condição para que se desencadeie o conjunto de direitos e deveres que perfazem a situação jurídica de alguém. Por meio deles, não se cria direito novo, ao contrário do ato subjetivo. Apenas implementa-se o necessário fim de que um quadro normativo já existente passe a vigorar em relação ao sujeito ou aos sujeitos que nele se vêm incluir. Seu alcance material é precisamente este, inserir alguém no campo de incidência de um ato geral, ato-regra. O ato-condição não cria situação subjetiva, tão só determina a incidência de uma situação geral e objetiva para alguém que destarte e ingressa no regime comum aos demais indivíduos escolhidos por essa situação geral. Por exemplo, o ato de aceitar cargo público acarreta a inserção do sujeito na situação jurídica geral de funcionário, situação que é a mesma para os funcionários em geral. O ato de se casar acarreta, para os que se convertem em cônjuges, suas inserções no correlato status jurídicos de casados, vale dizer, na situação jurídica geral comum a todas as pessoas casadas, sujeitos ao mesmo quadro de direitos e obrigações. São atos-condição. Prossegue Celso Antônio. A inclusão de alguém em uma situação geral pode também resultar de um fato que operará como condição para que se desencadeiem as regras que a delineiam. Assim, o fato de uma pessoa oferir certo montante de renda faz com que se concretize para ela a situação, que é disciplinada de modo geral, de contribuinte do imposto de renda. O fato de um jovem completar certa idade determina para ele a particularização da situação jurídica geral, da própria dos obrigados à prestação de serviço militar. Nota-se a profunda diferença entre as situações gerais e as situações individuais. Intuitivamente percebe-se a imediata alterabilidade das primeiras e a intangibilidade das segundas. Teria sentido, pergunta ele, alguém pretender se opor à alteração das regras do imposto de renda, arguindo o direito adquirido àquelas normas que vigiam a época que se tornou contribuinte pela primeira vez? Teria sentido invocar direito adquirido para obstar à aplicação de novas regras concernentes ao serviço militar, argumentando que o regime vigorante era mais suave quando o convocado completou 18 anos? Acaso poderia um funcionário, em nome do direito adquirido ou do ato jurídico perfeito, garantir para si a sobrevivência das regras funcionais vigentes ao tempo que ingressou no serviço público, quais as concernentes às licenças adicionais, etc.? Seria viável alguém invocar direito adquirido
a divorciar-se se a legislação posterior a seu casamento viesse a extinguir esse instituto jurídico, ou, reversamente, teria adquirido a indissolubilidade do vínculo se a lei nova estabelecer o divórcio? É meridianamente claro o descabimento da resistência a tais alterações. Elas colhem de imediato os indivíduos inclusos nas situações gerais modificadas. Bem ao contrário, continua, se alguém contrata com outrem o trespasse de bem imóvel, convindo as partes das possibilidades legais, que os riscos da coisa, antes da tradição, correm por conta do comprador, cria-se situação subjetiva imutável. Daí que o vendedor poderá invocar direito adquirido àquelas cláusulas, se a lei posterior à avença dispuser que os riscos da coisa vendida e ainda não entregue devem ser suportados pelo vendedor. É nítido o descrime em ambas as situações, entre ambas as espécies de situações jurídicas, é igualmente nítida a imediata aplicabilidade das modificações que incidam sobre as situações gerais ao contrato que se passa com as subjetivas. Fecha aspas. Justamente com base nessa distinção, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta que, ao contrato que ocorre com os direitos subjetivos, oriundos de situações individuais, que nascem e se aperfeiçoam imediatamente, segundo cláusulas legitimamente estabelecidas pela manifestação de vontade, tornando-se ato jurídico perfeito e insuscetível de modificação, que não há decorrente também de outro ato de vontade, devendo, como tal, ser respeitado por lei superveniente. Nas situações jurídicas estatutárias, os direitos subjetivos somente nascem, ou seja, somente se tornam adquiridos quando inteiramente aperfeiçoados os requisitos próprios previstos na lei, o ato-condição. Por isso mesmo, essa Suprema Corte tem enfatizado sistematicamente, desde longa data, não há direito adquirido a determinado regime jurídico, servidor público. O servidor pode adquirir direito a permanecer no serviço público, mas não adquirirá nunca o direito ao exercício da mesma função, no mesmo lugar, nas mesmas condições. Cito precedentes. Diz mais o Supremo, enquanto não completado integralmente o período aquisitivo correspondente, não há direito adquirido à licença-prêmio ou à sua conversão em dinheiro, nada impedindo que o legislador modifique ou mesmo extinga tais vantagens. Sinto o precedente. Não há direito adquirido à vantagem prevista em lei, enquanto não implementada a condição temporal que autoriza. Cito precedente. E também por isso se afirma, para o que interessa ao caso em julgamento, que a aposentadoria se regula pela lei vigente ao tempo em que forem implementados todos os requisitos necessários. Antes disso, não há direito adquirido à manutenção de eventuais benefícios previstos ao início ou no curso de formação desses requisitos, nada impedindo que a lei seja alterada com a modificação do regime vigente. Trata-se de jurisprudência há muito sedimentada nessa Suprema Corte, cita um precedente e afirmado, inclusive, na sua súmula 359. Portanto, no âmbito do regime geral de previdência social, que é estatutário, os direitos subjetivos estão integralmente disciplinados pelo ordenamento jurídico. São apenas e tão somente aqueles previstos no referido estatuto, segundo a configuração jurídica que lhes for atribuída, no momento em que implementados os requisitos necessários à sua aquisição. Isso significa, e essa conclusão é que eu queria deixar desde logo estabelecida, isso significa que a ausência de proibição, a obtenção ou a usufruto de certa vantagem não pode ser tida como afirmação do direito subjetivo de exercer. Na verdade, dada a natureza institucional do regime, a simples ausência de previsão estatutária do direito equivale à inexistência de um dever de prestação por parte da Previdência Social. O voto do ministro Dias Toffoli acabou de fazer essa afirmação. Assentada essa premissa conceitual a respeito da natureza estatutária do regime geral de previdência, examine-se o que dispõe esse estatuto a propósito do segurado aposentado que continua ou retorna ao trabalho.
A Lei 8.212, em sua redação original, dispunha o seguinte: o regime geral, artigo 18, caput, o regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente de trabalho, expressas em benefícios e serviços. Parágrafo 2º. O aposentado pelo regime geral de previdência social que permanecer em atividade, sujeito a esse regime ou a ela retornar, somente tem direito à reabilitação profissional, ao auxílio acidente e aos pecúlios, não fazendo jus a outras prestações, salvo as decorrentes de sua condição de aposentado, observado o disposto no artigo 122 dessa lei. Relativamente aos pecúlios, a disciplina legal para o que aqui interessa era o seguinte: são devidos os seguintes pecúlios, artigo 81. Inciso 2, ao segurado aposentado por idade ou por tempo de serviço pelo regime geral de previdência que voltar a exercer atividade abrangida pelo mesmo, quando dela se afastar. Artigo 82. No caso dos incisos 1 e 2 do artigo 81, os pecúlio consistirá em pagamento único de valor correspondente à soma das importâncias relativas às contribuições do segurado, remunerados de acordo com o índice de remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia 1º. Todavia, todos os pecúlios, todos os benefícios de pecúlio foram extintos pela legislação superveniente, em parte pela Lei 8.870, de 94, e na parte restante pela Lei 9.032. Por força disso, a partir dessa última lei, o parágrafo 2º do artigo 18 passou a ter a seguinte redação. Parágrafo 2º. O aposentado pelo regime geral de previdência social que permanecer em atividade sujeita a esse regime ou a ela retornar, não fará jus à prestação alguma da Previdência em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário família e à reabilitação profissional, quando empregado. Houve, ademais, e aqui eu gostaria de chamar a atenção dos colegas, uma importantíssima modificação do regime da contribuição devida por esses segurados. No período em que faziam jus a pecúlios, sua contribuição tinha destinação dirigida à formação desses benefícios, ainda que não existissem formalmente fundos individuais. Tanto que os valores por eles recolhidos a tal título poderiam voltar integralmente ao seu patrimônio, corrigidos monetariamente na forma prevista no artigo 82 da Lei 8.213, que eu acabei de citar. Ou seja, a contribuição do aposentado tinha características típicas de um regime previdenciário de capitalização e não de repartição. Porém, com a extinção dos pecúlios, ultimada pela Lei 9.032, foram simultaneamente introduzidos no sistema 2 novos dispositivos, ambos com o mesmo objetivo. Na Lei 8.212, foi inserido o parágrafo 4º no artigo 12 com a seguinte redação. Parágrafo 4º. O aposentado pelo regime de previdência social que estiver exercendo ou que volta a exercer atividade abrangida por esse regime é assegurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito a contribuições de que trata essa lei para fins de custeio da Seguridade Social. E na Lei 8.213 foi introduzido o parágrafo 3º do artigo 11 com o seguinte teor: o aposentado pelo regime de previdência social que estiver exercendo, que voltar a exercer atividade abrangida por esse regime, é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei 8.212 de 91 para fins de custeio da Seguridade Social. Vê-se, portanto, que além de restringir os benefícios aos exaustivamente enumerados no parágrafo 2º do artigo 18 da Lei 8.213, a Lei 9.032 deu às contribuições vertidas pelo aposentado trabalhador uma finalidade diferente da que até então detinha, que era típica de capitalização, passando a ser devidas para fins de custeio da Seguridade Social e, portanto, a um regime de repartição. Essas normas deixam claro que, a partir da extinção dos pecúlios, as contribuições efetuadas pelos aposentados
destinam-se ao custeio atual, é bom salientar, do Sistema Geral de Seguridade, e não ao pagamento ou ao eventual incremento ou melhoria de um futuro benefício específico para o próprio segurado ou para seus dependentes. Em suma, o que se tem atualmente, a partir da Lei 9.032, de 95, em relação ao aposentado que permanece ou retorna ao trabalho, é um regime que não prevê a concessão de outros benefícios que não os do parágrafo 2º do artigo 18 da Lei 8.213 e cujas contribuições se destinam aos custos presentes do sistema de seguridade social e não de benefícios previdenciários futuros, seja ao contribuinte, seja a terceiros. Feitas essas observações e presente o estatuto jurídico acima delineado, não há como supor a existência de um direito subjetivo afirmado na presente demanda, consistente em uma chamada desaposentação, que seria o direito segurado do regime geral a renunciar, entre aspas, a um benefício de aposentadoria já requerido e concedido para simultaneamente obter outro benefício da mesma natureza, porém mais vantajoso, em face da agregação de tempo de contribuição ocorrido nesse interregno e de menor expectativa de sobrevida. Não é preciso enfatizar que de renúncia não se trata, mas sim de substituição de um benefício menor por um benefício maior, ou uma espécie de progressão de escala. Essa espécie de promoção não tem previsão alguma no sistema previdenciário estabelecido atualmente, o que, considerada a natureza estatutária da situação jurídica em que se insere, seria indispensável para gerar um correspondente dever de prestação. E, além de estranho ao sistema, o benefício não se encontra incluído no rol exaustivo do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213, nem pode ser considerado decorrência necessária, direta ou indireta, das contribuições vertidas pelo segurado, as quais, conforme enfatizado, destinam-se legalmente ao custeio da Seguridade Social. Sendo assim, não há como reconhecer o direito à prestação reclamada sem, pelo menos, reconhecer e declarar previamente a inconstitucionalidade das normas que compõem o regime estatutário do segurado aposentado, que continua a retornar ao trabalho. Vale dizer, o artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213, bem como o parágrafo 3º do seu artigo 11 e o parágrafo 4º do artigo 12 da Lei 8.212 de 91. Por outro lado, ainda que declarada a inconstitucionalidade desse regime, isso por si só não teria consequência de produzir naturalmente o pretenso direito à desaposentação. Numa extremada hipótese, se poderia, contra o princípio da solidariedade que informa o sistema de seguridade social, cogitar de retorno ao status normativo anterior, com a restauração do sistema de pecúlios. Ou se a inconstitucionalidade consistisse na indevida destinação das contribuições do segurado aposentado ao custeio da Seguridade Social e não à capitalização de um futuro benefício previdenciário individualmente considerado, como era ao tempo em que existia o pecúlio, o que se poderia reclamar seria a restituição dessas contribuições ilegitimamente exigidas. Em qualquer caso, entretanto, não se poderia, a pretexto da inconstitucionalidade do sistema atual, assegurar o direito subjetivo aqui reclamado, de substituição de um benefício de aposentadoria menor por outro maior. Aliás, se esse benefício fosse garantido, seria evidente o nefasto desarranjo do sistema. Nada impediria que a progressão de uma aposentadoria para outra, mal disfarçada, em renúncia de um benefício, com simultânea e automática obtenção de outro, se desse a cada ano, todos os anos, pois a cada período anual será possível agregar a benefício já usufruído as vantagens decorrentes de novas contribuições e da menor expectativa de sobrevida. Não é preciso grande esforço intuitivo para vaticinar que todos os segurados do regime geral não hesitariam em requerer, assim que possível, o benefício da aposentadoria proporcional ou integral para, continuando no trabalho, ir progredindo paulativamente nessa espécie de carreira,
em que ficaria transformado o regime previdenciário brasileiro. Sob esse aspecto, justifica-se com sobradas razões a disposição normativa do artigo 181b do Regulamento da Previdência Social, segundo o qual as aposentadorias por idade, tempo de serviço especial concedidas pela Previdência Social são irreversíveis e irrenunciáveis. De qualquer modo, portanto, além de não ver inconstitucionalidade, além de não estar previsto esse benefício no sistema e não ver inconstitucionalidade no regime estabelecido, eu penso que, se inconstitucionalidade houvesse, ela não poderia gerar como consequência essa vantagem não prevista no sistema. Isso, no meu entender, iria contra a natureza estatutária antes aludida. De qualquer modo, senhor presidente, eu penso que não se pode ver absoluta incompatibilidade do regime atual, do artigo 18 e da destinação que foi dada, artigo 18, parágrafo 2º, e da destinação que foi dada por lei às contribuições atualmente vertidas por aposentados que estão trabalhando ao regime, ao sistema de previdência, ao sistema geral de seguridade. Se inconstitucionalidade houvesse, elas não gerariam outra coisa senão ou o retorno ao status quo anterior, quem sabe o retorno aos pecúlios, ou a restituição das contribuições indevidamente vertidas. Eu não vejo como se criar, sob pretexto dessa inconstitucionalidade, um terceiro benefício jamais previsto em nossa legislação. Eu concluo meu voto e faço aqui uma exposição, não vou repetir aqui, que me parece que o regime atual é compatível com o sistema de solidariedade. A solidariedade no financiamento da Seguridade e o caráter contributivo da Previdência não são incompatíveis, complementam-se. A primeira consiste em financiamento compartilhado da Seguridade por toda a sociedade e pela administração, enquanto o segundo importa no recolhimento compulsório de contribuições previdenciárias por aqueles que exercem atividades consideradas de filiação obrigatória e no regime geral. Por essa razão, afirma-se, e eu cito a doutrina, que no momento da contribuição é a sociedade quem contribui. No momento da percepção da prestação, é o indivíduo que usufrui. De modo mais específico, é a solidariedade que justifica a cobrança de contribuições pelo aposentado que volta a trabalhar. Esse deverá adimplir seu recolhimento mensal, como qualquer trabalhador, mesmo sabendo que não poderá obter nova aposentadoria. A razão de solidariedade é essa. A contribuição de um não é exclusiva desse, mas sua para a manutenção de toda a rede protetiva. Cito a fonte. Por isso se afirma também que a solidariedade do sistema previdenciário obriga contribuintes a verterem parte do seu patrimônio para o sistema do regime protetivo, mesmo que nunca tenham a oportunidade de usufruir dos benefícios e serviços oferecidos. É o que ocorre com o aposentado do regime geral de previdência, que retorna ao trabalho contribuindo da mesma forma que qualquer segurado, sem ter, entretanto, direito aos mesmos benefícios. Cito a fonte da doutrina. Com esse fundamento, um fundamento nessas características da Previdência Social, a doutrina especializada alude à existência de uma espécie de solidariedade forçada, a significar que as contribuições feitas pelos segurados de hoje são utilizadas para o pagamento dos benefícios de hoje. O sistema não utiliza as contribuições atuais para a formação de um fundo destinado a pagamento de prestações futuras. Tecnicamente, abro aspas, a Previdência Social é resultado da solidariedade forçada das pessoas ou gerações. Significa a participação de maioria contemporânea, contribuindo a favor da minoria odierna, inativa e futura, aposentados. Fecha aspas. A existência de fundos individuais, como os criados para os pagamentos de pecúlio, contraria, portanto, a ideia de um fundo mútuo, idealizado pela Constituição de 88, para o regime geral de Previdência Social brasileiro. Como bem assinala a doutrina, abro aspas,
A partir do momento em que cada trabalhador faça cotizações para si próprio e não para o fundo mútuo, desaparece a noção de solidariedade social. Fecha aspas. Ora, conforme já assinalado, a prestação aqui reclamada de desaposentação tem como pressuposto que das contribuições vertidas em determinado período decorra necessariamente o dever de prestação de um benefício individual futuro. Essa ideia não se compatibiliza com o princípio da solidariedade, nem com a finalidade que destinam as contribuições devidas pelo segurado aposentado, que continua ou retorna ao trabalho, as quais, por disposição legal expressa, destinam-se ao custeio da Seguridade Social. É indispensável considerar que a própria aposentadoria de quem continua trabalhando é um benefício previdenciário suportado pelas atuais contribuições vertidas pelos segurados em atividade, inclusive as suas próprias contribuições. Esse fenômeno é a representação do princípio da solidariedade que informa o sistema. Os benefícios dos inativos do presente são suportados pelos trabalhadores atuais, que, ao se tornarem aposentados, também terão seus benefícios custeados pelos novos trabalhadores no denominado financiamento de gerações. A geração atual custeia, segundo suas forças, os benefícios de previdência da geração passada. Foi justamente esse modo de compreender o sistema previdenciário que, em situação análoga, orientou essa Corte na apreciação das normas incidentes sobre regimes próprios da Previdência Social, no julgamento da ADI 3105 e 3128. Naquela oportunidade, o plenário reconheceu a constitucionalidade, de um modo geral, do artigo 4º da Emenda Constitucional 41, que institui a cobrança de contribuição previdenciária pelos servidores públicos inativos ou pensionistas. Eu refiro aqui esse precedente e, para concluir, senhor presidente, eu devo dizer que é importante considerar, finalmente, que as restrições e limitações que são submetidos os segurados aposentados que continuam ou retornam ao trabalho constituem um mecanismo de inibição à acumulação de proventos de aposentadoria precoces com os ganhos do trabalho superveniente, que transforma os referidos proventos, concebidos para atender situação de risco social, em mera complementação de renda, como tantos outros. Com finalidade semelhante, esse mecanismo de inibição à precocidade da aposentadoria, até por isso, se mostra compatível com o sistema constitucional. Ante o exposto, pedindo todas as vênias aos que pensam de modo diferente, por não considerar presente qualquer inconstitucionalidade no Estatuto Jurídico do segurado aposentado que permanece ou retorna ao trabalho, seja no que se refere aos limites impostos à concessão de novas vantagens, seja no que se refere à destinação de suas contribuições, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo segurado no RE 381-367 e para dar provimento ao recurso do INSS no RE 661-256 e no RA 827-833. Meu voto coincide com o voto do ministro... Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. O ministro Roberto Barroso pediu a palavra. Sua Excelência falará antes do intervalo pelo tempo que decidir, evidentemente. Mas vou me empenhar por ser bastante breve. Como fui o relator, presidente, e as posições a esta altura estão divididas, eu gostaria de brevemente recolocar a questão e devo dizer que não pretendo convencer ninguém que já tenha opinião formada. Portanto, não estou pregando para os já convertidos. Gostaria de pregar para quem ainda não se tenha convertido a nenhuma fé nessa matéria. Eu estruturei o meu voto e mantenho a minha posição depois de ter ouvido com atenção a manifestação do ministro Teori, do ministro Dias Toffoli, de já ter lido a posição do ministro Marco Aurélio, pela seguinte consideração. O sistema previdenciário, ele se assenta sobre dois vetores, solidariedade
e o princípio contributivo. Nenhum deles dois reina soberano. A solidariedade decorre do fato de que contribuem para o sistema as empresas que não se beneficiam e há verbas do orçamento aportadas, além do que, como observado, a solidariedade é o que permite que alguém que tenha contribuído uma semana e ficado inválido possa se beneficiar do sistema, de modo que o sistema é solidário. Ademais, o sistema é contributivo. Os empregados, eles pagam um percentual do seu salário para o sistema em troca de benefícios que a própria Constituição genericamente prevê. Portanto, há um equilíbrio entre solidariedade e contribuição no sistema. Do que nós estamos falando aqui, apenas para contextualizar? O cidadão que, por exemplo, aos 50 anos se aposenta proporcionalmente e passa a receber proventos. Em seguida, ele volta ao mercado de trabalho e passa a receber salário. Portanto, ele vai acumular proventos com salários. Sobre os proventos, ele não paga a contribuição previdenciária, porque os servidores da iniciativa privada, os empregados da iniciativa privada, diferentemente dos servidores públicos, não pagam contribuição previdenciária. Portanto, ele recebe proventos e recebe salário. Sobre o salário, ele paga contribuição previdenciária, de modo que ele fica recebendo os seus proventos e passa a receber salário. Depois, por exemplo, ele se aposentou aos 50 anos, passa 15 anos recebendo salário e aos 65 ele quer passar definitivamente para a inatividade. Portanto, entre aspas, ele quer se aposentar de novo. É desta figura que nós estamos tratando aqui. Foram colocadas na mesa duas soluções extremas. A solução inicialmente preconizada pelo ministro Dias Toffoli, no sentido de que é vedada a desaposentação. E a posição sustentada pelo eminente ministro Marco Aurélio, de que existe o direito à desaposentação sem necessidade de se levar em conta o que o segurado já recebeu de proventos, aqueles 15 anos de proventos no meu exemplo. Eu penso, com todo o respeito, ao que eu lancei como fundamentação de meu voto. Não seria o direito em si a desaposentação, porque se cogito da desaposentação, teria que afastar do cenário jurídico o recebimento dos proventos que tiveram origem nas contribuições do aposentado anteriormente. O que verso em meu voto é o direito ao recálculo desses proventos se alcançado um patamar superior em termos de mercado, presente o salário contribuição e também observado o período de carência. Seria apenas recálculo. Ok. Enfim, de certa forma, é a posição que vem do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, os dois extremos é proibir a desaposentação, permitir a desaposentação, para usarmos o termo, sem levar em conta os proventos já recebidos. Por que eu acho que ambas as soluções são ilegítimas do ponto de vista constitucional? Porque proibir a desaposentação significará fazer este empregado ter contribuído por 15 anos para o sistema sem que ele tenha qualquer benefício, sequer potencial, em retorno. Portanto, é a sua funcionalização. Se acidentar em serviço. Essa é a sua funcionalização plena. Eu não quero trazer aqui o princípio da dignidade da pessoa humana, porque nós estamos discutindo uma questão tributária e não propriamente um direito fundamental. Mas este homem, ele é apenas um objeto dentro do sistema. Ele está lá só para contribuir, sem nenhuma perspectiva de retorno, numa contribuição que é vinculada a benefícios por força da Constituição. Portanto, eu acho que o extremo de proibir a desaposentação depois de cobrar a contribuição é incompatível com a Constituição. De outra parte, admitir que ele se desaposente sem levar em conta o que ele já recebeu
também produz um resultado duplamente inconstitucional. Em primeiro lugar, porque é anti-isonômico, porque colocará o empregado que tenha se aposentado cedo em situação mais favorável do que outro com a mesma idade e o mesmo tempo de contribuição que não tenha se aposentado mais cedo. Portanto, em primeiro lugar, é anti-isonômico porque quem se aposentou aos 50 e começou a sacar do sistema não pode ser tratado da mesma forma que vai ser tratado quem entra no sistema pela primeira vez aos 65 anos. E, em segundo lugar, presidente, permitir a desaposentação sem levar em conta os proventos recebidos é uma medida inconstitucional porque ela significará um estímulo às aposentadorias precoces. E um dos princípios do sistema é precisamente a manutenção do equilíbrio atuarial e financeiro, de modo que nós tomarmos uma decisão que estimule a aposentadoria precoce aos 50 anos, em um mundo que está elevando a idade mínima da aposentadoria para 67 anos, é andar na contramão, como se nós estivéssemos em posição diversa do resto do mundo, o que não é verdade. Portanto, nós temos que ter a mesma preocupação com a rigidez do sistema, porque senão vamos comprometer as próximas gerações. Portanto, as duas soluções extremas me parecem incompatíveis com a Constituição. É por esta razão, presidente, que eu procurei construir um caminho do meio. Para quem gosta de filosofia, Aristóteles; para quem gosta de filosofia da religião, budismo. Uma forma de se produzir uma solução justa que escape aos dois extremos que me parecem ser inconstitucionais. Qual é a solução que eu acho justa? Pode desaposentar, mas tem que levar em conta os saques já feitos no sistema, os valores que já foram recebidos a título de desaposentação. Como é que se faz isso? No momento da aposentadoria, todo trabalhador da iniciativa privada, para cálculo dos seus benefícios, sofre a incidência do que se chama o fator previdenciário. O fator previdenciário é composto de 4 elementos: idade, expectativa de vida, tempo de contribuição e valor da contribuição. Para que serve o fator previdenciário? Para graduar o benefício que o empregado vai receber em função da quantidade de tempo que ele vai permanecer no sistema. Portanto, quem se aposenta mais cedo e vai ficar mais tempo, tem uma redução maior. Quem se aposenta aos 65 anos não tem redução, quem se aposenta um pouco mais à frente tem até um benefício. É para isso que existe o fator previdenciário. Qual é a solução que eu estou propondo? O indivíduo que contribuiu esses 15 anos e quer obter o novo benefício, e, portanto, ele vai sofrer, no cálculo do novo benefício, a incidência do fator previdenciário, a minha proposta é, quando se aplicar o fator previdenciário para o novo benefício, a idade e a expectativa de vida são calculados no momento da primeira aposentadoria, lá atrás, que foi nesse momento que ele entrou no sistema. E, portanto, o único benefício que ele vai ter a mais é o tempo que ele contribuiu a mais e, eventualmente, se o valor da contribuição dos últimos 36 meses for maior, vai aumentar a média dele. Mas, verdadeiramente, o que ele vai ter de benefício pela minha proposta diz respeito tão somente ao tempo que ele contribuiu a mais, com o que se supera a inconstitucionalidade de funcionalizar este indivíduo a servir ao sistema sem ter absolutamente nada em troca. Este cálculo que eu fiz, quer dizer, esta proposta que eu faço, gera um impacto fiscal suportável e quase integralmente coberto pelas contribuições que essas pessoas pagaram. Portanto, eu acho que é suportável do ponto de vista fiscal e é justo do ponto de vista ético e do ponto de vista constitucional. Agora, e aqui eu chego, presidente, ao ponto central da minha argumentação. Eu construí esta solução a partir desses princípios constitucionais porque considero
que não há disciplina legal para essa matéria, porque a Lei 8.213, ela é de 1991, ela é do tempo em que o empregado que voltava à atividade e contribuía, ele, ao final, recebia um pecúlio, recebia o dinheiro de volta. Portanto, a lei não previu a aposentação porque simplesmente não se cogitava desta possibilidade. Quando se suprimiu o pecúlio, não se previu essa hipótese. De modo que, a meu ver, nós estamos diante, verdadeiramente, de uma lacuna normativa e não de uma inconstitucionalidade. Eu acho que a Lei 8.213 e o artigo 18, parágrafo 2º, simplesmente não cogitaram da desaposentação. Por isso que eu não vejo necessidade de declarar o parágrafo 2º do artigo 18 inconstitucional. Ele simplesmente não se aplica. Ele conserva essencialmente a sua redação original. Portanto, diante de uma lacuna normativa, eu construí a única solução que me parecia possível à luz dos princípios constitucionais de solidariedade e o princípio contributivo e da legislação que instituiu o fator previdenciário. Existem outras soluções possíveis, só que eu penso que estas são de índole normativa primária. Uma delas, que já se cogitou, inclusive legislativamente, é voltar ao sistema de pecúlio restituindo metade. Portanto, 50% da contribuição é pelo caráter solidário, 50% o sujeito recebe de volta corrigido, o que até me parece uma boa solução. De modo que, como eu entendo que há uma omissão, eu propus esta solução e aqui chego na conclusão, presidente, das minhas considerações, para dizer o seguinte: figuras pouco ortodoxas, como a meu ver são o fator previdenciário e a própria desaposentação, só estão sendo cogitados porque não se estabeleceu uma idade mínima para a aposentadoria no setor privado. Não há 2 nem 3 países no mundo que não adotaram essa idade mínima ainda, porque os sistemas vão quebrar e, consequentemente, nós vamos criar um problema de justiça intergeracional, de modo que o que se tem que fazer é criar uma idade mínima. Na verdade, o que se tem que fazer é criar uma solução que é mais justa ainda que a idade mínima, que é a soma do tempo de contribuição com a idade. E já há propostas na mesa. Por que essa solução é mais justa do que estabelecer a idade de 65 anos? Porque as pessoas pobres começam a trabalhar com 15 anos. E as pessoas ricas, muitas vezes, começam a trabalhar com 25. De modo que, se for o critério único for a idade, você cria uma desequiparação. Mas, se o critério for a soma entre idade e tempo de contribuição, você cria um mecanismo justo. E o mundo considera justo 95 para homens e 85 para mulheres. Portanto, nós só estamos enfrentando esse problema porque não há a lei que precisa vir cuidando desse assunto. Não é uma opção ideológica, não é uma opção filosófica. Se fosse possível, todo mundo se aposentaria aos 50 anos e vamos desfrutar a vida, mas não é esta a situação do mundo em que a expectativa de vida aumentou. Então, nós temos que ser realistas e trabalhar sobre essa premissa. Enquanto isso não vier, é que eu acho que nós não podemos ficar nos dois extremos, porque eu acho que o problema, presidente, é uma questão de ausência de norma. A minha proposta é no sentido de prevalecer a solução que estou aqui alvitrando, se em 180 dias da nossa decisão, o Congresso Nacional não dispuser a respeito. Portanto, eu acho que a melhor fórmula de relação entre os poderes, a melhor forma de diálogo institucional. Nós, em lugar de decidirmos prontamente, nós estabelecemos algumas ideias e alguns parâmetros e o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, que é a instância política de deliberação por excelência, poderá, se quiser, dispor a respeito dessa matéria. Ou mesmo a Presidenta da República, se achar que é o caso. Portanto, é uma solução que respeita a separação dos poderes e, novamente movido por uma preocupação fiscal, eu entendo que nós estamos mudando um entendimento que sempre vigorou na administração. De modo que a minha proposta também só produz efeitos ex nunc. Portanto, não há atrasados,
não há esqueleto. Esta é uma proposta que só vai viger daqui a 180 dias, se o Congresso Nacional não entender como do seu papel de prover diferentemente acerca desta matéria. Então, acho importante realçar, para concluir, presidente, a presença do diálogo institucional e o caráter ex nunc da decisão que eu estou propondo, que a mim, evidentemente, me parece melhor e por isso estou insistindo nela, mas eu me lembro sempre de uma frase do André Guide, em que ele dizia: creia nos que buscam a verdade, mas desconfie dos que a encontram. Portanto, não acho que esteja proclamando uma verdade revelada, mas acho verdadeiramente que esse é um caminho do meio, que faz justiça aos aposentados, sem comprometer em nenhum grau relevante a solvabilidade fiscal do país. Portanto, presidente, eu reitero o meu voto e agradeço a Vossa Excelência e aos eminentes colegas a oportunidade de reiterar meus argumentos. Pois não. Agradecemos a Vossa Excelência também. Suspendo a sessão por 30 minutos.